Gerenciamento do trabalho do dia a dia. O gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia está intimamente ligado, porque concorda com o gerenciamento, ao gerenciamento pelas diretrizes. De fato, a parte deste. Por quê? Porque o trabalho do dia a dia está sendo realizado e o gerenciamento está em paralelo, observando, monitorando, inspecionando, analisando, fazendo levantamentos, levantando gráficos, comparando com as metas, criando indicadores. Por isso que a gente fala que ele se realiza, o gerenciamento, a parte do trabalho do dia a dia, para você entender. Gerenciamento do trabalho, não é realizar o trabalho, é gerenciar o trabalho. E é a base para a realização da estratégia da empresa. Na implantação do TQC, a primeira prioridade é implementar o gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia. Pense comigo, isso surge da base para cima ou de cima para baixo? A gente chama down-up, quando é de baixo para cima, e up-down, quando é de cima para baixo. É lógico que surge de cima para baixo, porque os operadores não têm autonomia para parar a linha, para parar a produção, para parar um hospital, para parar uma prestação de serviço, para tomar decisões estratégicas. Isso vem de cima para baixo, ok? O gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia, ou simplesmente gerenciamento da rotina, é conduzido de forma a proporcionar o melhoramento contínuo na empresa pela conjugação das operações de manutenção. Não é manutenção no sentido de consertar os problemas, resolver os problemas de máquinas. Manutenção, que é o cumprimento dos padrões e atuação na causa dos desvios. Pense comigo. Se você está trabalhando com gerenciamento pelas diretrizes, você já mapeou os seus processos através do diagrama de Chicago, diagrama de causa e efeito, já sabe como os processos devem ser conduzidos, já sabe como eles devem ser padronizados. Saiba que qualquer desvio nesses processos vão gerar consequências. Então, por isso que tem aqui cumprimento de padrões e atuação na causa dos desvios. Os desvios é exatamente isso. Quando os processos saem do seu rumo, da sua linha de atuação, ok? Isso acontece em todos os setores. Deixa eu abrir um parêntese aqui, só para ilustrar. A questão da segurança do trabalho. Nas várias empresas que eu trabalhei, quando havia um problema de acidente, existiam análises. E aí podia ser uma condição insegura, ou seja, a condição da empresa estava favorecendo que houvesse um acidente, não que fosse haver, mas estava deixando favorável o acidente acontecer. Como, por exemplo, a corrente sem proteção. É lógico que se alguém tocar numa corrente sem proteção, ela pode se ferir. Uma engrenagem, pensa numa engrenagem cheia de pontas. Uma engrenagem de dentada, que a gente chama, que é o que traciona a corrente. Não precisa ser muito inteligente para entender que se alguém tocar numa engrenagem, ela em alta rotação, aquele é como uma serra. Ela pode inclusive decepar um membro, um braço, uma mão, um dedo. Então, é responsabilidade da empresa zelar pela integridade dos funcionários. Beleza? Eu estou trazendo aqui um exemplo. Um acidente de trabalho. Você analisa a condição, mas também analisa o ato, que a gente chama ato inseguro. Vamos agora analisar de outra maneira. A corrente tem proteção, a engrenagem tem proteção, mas o mecânico, ele está desmontando essa proteção para fazer uma análise sem desligar a máquina. Responda comigo, coloque aí nos comentários. Interaja nesse curso. Tá certo isso, gente? O mecânico tirar a proteção de uma corrente para inspecionar. Não, ele vai estar exposto
a uma condição favorável ao acidente. Aí não foi condição insegura, foi ato inseguro. O que é isso? Um desvio. Por que eu entrei na questão da segurança? Porque quando a gente fala aqui de qualidade, não se fala só de qualidade de produto, de serviço. Quando a gente fala de qualidade, a qualidade é abrangente, ela envolve todas as áreas. Se não fosse assim, não tinha acidente na área de manutenção, não tinha acidente na área de produção, não tinha acidente até na área de qualidade. Eu já vi acidentes no setor de qualidade, em escritório. A pessoa descendo a escada correndo, escorregar, cair, quebrar a perna. Isso é condição insegura? A escada tinha corrimão, os degraus eram identificados, tinham borracha, mas o procedimento diz, em todo lugar tem placa, ande, não corra. A pessoa foi descer a escada correndo e se machucou. O que é isso? Um ato inseguro. Foi um desvio, ok? E também a gestão tem por obrigação atuar nas melhorias. Quais são as melhorias? Alteração dos padrões para melhor resultado. No caso do acidente, eu aprendi, depois de mais de 30 anos trabalhando em indústria, que muitas vezes a pessoa negligencia tanto as normas que não existe norma que impeça. Vou lhe dar um exemplo. Trabalho em altura, você tem por obrigação usar um cinto de segurança. Tem placa em todo canto, você vai subir, tem um cinto de segurança dentro do armário. Em muitas fábricas que eu trabalhei, o funcionário tinha o seu próprio cinto de segurança, porque ele é regulado para a sua altura, para a sua dimensão corpórea. E na hora do cara subir em altura, ele não travava o cinto de segurança. Me diga, tem como evitar isso? Aí alguém pode dizer aí do outro lado da tela, assistindo o curso. Tem. Cadê o técnico de segurança que não viu? Pensa comigo, eu vou ter que botar um técnico de segurança junto de cada operador, né? Junto de cada funcionário, junto de cada encarregado, de cada supervisor, de cada coordenador, de cada gerente, porque todos estão sujeitos a acidentes. Todos. Do presidente da empresa ao pessoal da limpeza, está sujeito a acidente. É impossível, as pessoas têm que cumprir normas. E eu já trabalhei em fábricas que funcionário caiu de uma ponte rolante de 12 metros de altura. E foi condição insegura? Não, a ponte tinha placa, a ponte tinha aviso, a ponte tinha não suba sem o cinto de segurança, a ponte tinha cabo de aço para ele colocar o cinto de segurança. Mas o cara quis apressar o serviço e começou a caminhar na ponte sem o cinto de segurança estar travado. Ainda bem que tinha câmeras de segurança espalhadas pelo galpão que identificou o ato inseguro. Aí você quer culpar a empresa? Não. Você está entendendo? Quando a gente padroniza uma atividade, a gente espera que ela seja cumprida. Se o problema de qualidade ocorre porque não tinha procedimento, aí a gestão tem que atuar para que haja procedimento. Mas quando há o procedimento e aquele procedimento não é cumprido, que a gente chama de desvio de procedimento padrão, aí foi uma atitude. Imagine o terrorista no aeroporto, por mais protocolo de segurança que tenha no aeroporto, é praticamente impossível, senão não existiam ataques terroristas no mundo todo, é praticamente impossível você conter um ataque suicida. O cara vai com a roupa e dentro tá cheio de bomba. Se ele puxar o gatilho, vai explodir. Então, gente, contra atos dessa magnitude, praticamente é impossível ter medidas de proteção, senão não teriam mais ataques terroristas no mundo. Tá entendendo a minha ampliação? Eu abri aqui o horizonte para você entender o que é desvio. Gerenciamento do trabalho do dia a dia, continuando aqui. A forma ideal do TQC será atingida quando a rotina for gerenciada em nível individual por todas as pessoas da empresa. Quando a gente fala gerenciada em nível individual, é porque o indivíduo, uma vez ele recebendo o procedimento, ele se torna responsável pela atividade dele.
Eu dei o exemplo do mecânico. Se tem na norma que o mecânico só pode mexer numa corrente, numa engrenagem, no mancal, com a máquina desligada, ele tem que cumprir essa norma. Agora, se ele vai mexer sem desligar a máquina e se acidenta, eu já passei por isso das 9 fábricas que eu trabalhei, de ter que ir para uma audiência no Ministério do Trabalho, porque o funcionário colocou a empresa na justiça e eu fui indicado como representante da empresa, que o termo jurídico é preposto. Aí eu vou defender o operador. A pergunta que o juiz faz ali na primeira audiência é: tinha norma para impedir que o senhor não usasse luva? Aí o advogado de defesa diz: não, mas ninguém mandou ele usar. Aí o advogado de acusação diz assim: mas existia procedimento para usar a luva? Ele vai negar que não existia? É claro que não, porque se for feita uma inspeção na empresa, você vai ver que existe norma para utilização de luva, principalmente para trabalho com produtos ácidos, tóxicos ou que provoquem lesão na pele, como soda cáustica. O operador negligenciou a rotina do seu próprio processo. Olha aqui, ó, o parágrafo. Todos devem gerenciar a rotina do seu próprio processo. E tocou na soda cáustica a 80 graus e se feriu. E ainda botou a empresa na justiça. Ele tá certo, gente? Não. O processo de cada um é definido pela definição da função. Enquanto existe a função da inspeção da segurança, mas essa inspeção é feita de forma amostral, por amostra. O pessoal da segurança do trabalho está caminhando nas áreas, nos setores. Por sorte, ele pode pegar um desvio de procedimento aqui e acolá, mas é impossível, e nem a legislação obriga você ter um técnico de segurança para cada funcionário. Você que está assistindo o curso, com certeza sabe disso. Assim como no hospital, assim como no corpo de bombeiros, assim como numa empresa de construção civil, assim como numa empresa metalúrgica, numa oficina mecânica. A gente aqui, todo mundo é inteligente, né? Ninguém aqui vai esperar que tenha um fiscal para cada funcionário, senão ninguém poderia pagar a folha de pagamento. Além de ter o funcionário, ter o fiscal para o funcionário. Essa definição de função deve delimitar a área de autoridade, o que é meios, causas e processo. Processo o quê? De atividade, não é processo trabalhista não, para você não confundir. É processo de atividade, como você deve executar a sua rotina. E a área de responsabilidade, que está incluído os fins e os resultados. O que é a área de responsabilidade? Qual é a área de responsabilidade do operador? Trabalhar na máquina dele. Qual a área de responsabilidade do encarregado? Observar como está o funcionamento de algumas máquinas que compõem aquela seção. Qual a área de responsabilidade do supervisor, do coordenador? Um setor. Por exemplo, a área de fabricação de refrigerante. Eu tenho refrigerante de PET, que é de plástico, né? Polietileno terefitalato. Também tenho refrigerante de lata. Na área de lata eu tinha um encarregado. Na área de PET eu tinha um encarregado. Nas duas áreas eu tinha um supervisor. Era o quê? Supervisor da linha de refrigerante. Mas também eu tinha a produção de cerveja em vidro. Já era outro encarregado, com outro supervisor. Aí qual é a função do gerente? Gerenciar a fábrica. Mas em todos os turnos, não, no turno que ele trabalhava. Em outros turnos tinham outros gerentes. Está entendendo o nível hierárquico? Cada um tem a sua área delimitada. Muito embora todas as pessoas participem da rotina, ela será muito importante para as pessoas da seção. Por quê? Porque a pessoa da seção, ela se sente segura, ela se sente protegida, ela se sente observada, ela se sente treinada. Também não é só observar, não, é treinar, orientar, conduzir o trabalho pelo líder, pelo encarregado, pelo supervisor, pelo gerente. É isso que isso aqui quer dizer. Que é aqui considerada a unidade gerencial básica da organização, como eu acabei de te explicar. Quando o gerente chega numa área,
Não é para as pessoas terem medo, não, temor do gerente, não. É para verem nele um ponto de apoio, um ponto para tirar dúvida, um ponto para aprofundar em determinado processo, para explicar em profundidade, em detalhes. Tá entendendo? Assim foi minha vida durante 32 anos, atuando em 9 multinacionais. Fora a área acadêmica que eu atuava, gerenciando coordenadores de curso e gerenciando professores. Em outras faculdades que eu era diretor-geral, eu gerenciava todos os setores da faculdade, inclusive manutenção. Então, cada um na sua área de abrangência. Ok, gente?